sabedoria e do conhecimento. Conhecimento sem sabedoria não tem sentido. O conhecimento é vazio. Você não sabe onde aplicar ele. Por isso você vê um monte de gente cheia de conhecimento. Coisa seria sabedoria. A sabedoria é saber aplicar conhecimento. Isso é sabedoria. Você agir de forma sábia, né? É nas atitudes, no temperamento, No tempo. no tempo, principalmente na sua Atitudes. quando você reage, principalmente na sua reação. A sabedoria na reação é uma das coisas mais importantes. Se você for um cara reativo, normalmente você vai quebrar a cara. A sabedoria na reação é uma coisa interessante demais, porque uma pessoa te provoca e você não reage de forma agressiva, não reage de forma abrupta, estúpida e ignorante, você faz aquela pessoa te respeitar. Né? Seria correto falar inteligência emocional? Inteligência emocional. É exatamente isso. Ou aquele dito popular, né? Quando a pessoa Eu vou levanta dar a uma voz. pimentada, tá? Quando a pessoa levanta a voz é porque não tem mais argumento. Se você pode gravar, eu acho que essa vibe. Eu acho que já era boa. poder agora. Não, vamos começar o boa noite, né? Boa noite aí, hoje, segunda-feira, dia 10 de julho, estamos aqui com a presença do pastor Netão e Giovanni, da Igreja Lagoinha. É um prazer tê-los aqui e o nosso bate-papo hoje vai ser com bastante profundidade, falando sobre as coisas que Jesus tem feito na vida de vocês, né? E o que vocês buscam com a parte do empreendedorismo aí. Aí o Rony vai continuar a conversa. Então, assim, a primeira coisa que a gente gostaria de saber, como que você se converteu na fé cristã? Vocês dois. E aí, primeiro? Começou. Primeiro, boa noite. Boa noite. Primeiro se apresenta. Boa noite. Vou me apresentar, depois o Giovanni se apresenta e continua a resposta. Pode ser. Vamos lá, meu nome é Neto, mais conhecido por Pastor Netão. Eu não sei se por causa do meu tamanho, por causa do tamanho da barba, o povo acha que a gente hoje eu sirvo a Deus na Igreja Batista da Lagoinha de Americana. Eu sirvo ali o pastor Joel, sirvo a Jesus, mas sirvo o servo de Deus ali, o pastor Joel, né, que tem nos dado todo o apoio emocional, espiritual, o apoio de amizade. É um cara muito, muito top. Eu não tenho assim coisas para falar dele, eu não sei coisas boas, né? E a gente servindo ali, nós servimos. Eu sirvo como pastor do ministério chamado Máximos, que é o ministério de homens da Igreja Batista da Lagoinha. Um ministério forte, um ministério que é geracional, é um ministério que pensa na família, é um ministério que pensa desde a criancinha até o vovô, né? A gente lida como os homens, desde a criancinha até o vovô. E eu vou continuar, vou falar mais uma vez, desde a criancinha até o vovô lidamos como homens. Sim, claro. E a gente tem ali também, né, servimos com o pastor Fernando, que infelizmente não pôde estar aqui hoje, a esposa dele está adoentada, ele era para estar aqui conosco, mas infelizmente a saúde tem que ser cuidada. E no Ministério CRI, Cristãos Empreendedores, também é um ministério da Lagoinha Global, tanto o Máximos quanto o CRI, são ministérios que você vai encontrar em todas as igrejas Batista da Lagoinha ao redor do globo. Tá? Cheguei na Batista há alguns anos, me desenvolvi ali, e ali estou auxiliando o povo, servindo o povo de Deus naquele lugar. Tá bom? Giovanni? Bom, boa noite. Eu sou o Giovanni. E a minha conversão cristã, na verdade, a minha mãe, né, ela desde 86, ela iniciou então o processo cristão dela, né? Então ela ali aceitou ao Senhor como seu Senhor e Salvador, né, a Jesus, e a partir então ela iniciou a caminhada dela. E eu nasci em 88, então eu já nasci dentro de um processo, né? Apesar do meu pai ele não ter sido, né, da mesma fé, compartilhar da mesma fé, mas ali minha mãe, eu acompanhava ela, né, filho único, então eu acompanhei muito minha mãe por bastante tempo.
Ela faleceu em 2012, mas foi um processo. E aí, desde então, eu aprendi a me relacionar muito na igreja, né? Então, essa questão do servir, e aí entra muito a questão do empreendedorismo e do empresariado, né? A questão do servir, eu aprendi muito com a igreja, né? Então, em diferentes funções, né? Então, evangelização, apacentamento a outras pessoas que muitas das vezes estão passando por alguma situação mais difícil, né? Então você dava esse apoio, né, moral, assistencial, espiritual, físico, financeiro, enfim. Então eu aprendi nisso também servindo. Aprendi a tocar instrumentos musicais na igreja, então eu servia também na parte de música, no no Ministério de Segurança de veículos da própria igreja também servia, enfim. Então, portaria, tudo que você pensar, então começou É aí. quase uma empresa, quase não. É uma empresa, é uma empresa. Instituição. Exatamente. E ela tem uma organização, né? Uma organização. Desculpa, eu não falei sobre a minha conversão, né, que você perguntou. Na verdade, eu sou de berço evangélico, meus pais, avós, e lá para trás, eu nunca conheci outra vertente religiosa, a não ser o cristianismo. Teólogo com MBA em angelologia, demonologia, história da igreja e daí por diante, né? Então, assim, eu não me converti. Quando criança eu me convenci, porque os meus pais me convenceram que era o caminho certo. Com 12 anos eu dei uma escapada, com 17, quando conheci minha esposa, eu voltei. De lá para cá, sempre também em grupos de música, ministração de palavra, ministração de eventos na igreja, todo esse tipo de coisa. Sempre empreendendo. Se eu for ver, acho que eu tenho 2 anos e meio de registro em carteira em toda a minha vida. Hoje, com 53 anos, eu comecei com 7 para 8 anos de idade, trabalhando com meu pai, andando com ele de carro e ele vendendo, mascateando coisas. Não sei se é da idade de vocês, lembra aquelas cartelinhas que tinha nas vendas com brinquedinhos, com coloral, tudo isso daí. Né? Então, assim, eu voltei então aos 17, conheci minha esposa, me casei com 20, estou há 33 anos casado com a mesma esposa. O amor da minha vida. E essa semana eu falei para ela, quando a gente for para o céu, vamos ficar juntos lá. Aí ela falou, não, é demais. É demais, já temos muito tempo juntos. Desculpa não ter respondido. Não, imagina. A vida cristã e os desafios de ser um empreendedor hoje. É complicado você conciliar hoje, porque hoje você fala fora do cristianismo. Sim. Existem práticas que não são legais, né? E como cristão, você acaba não adotando essas práticas. Sim. É muito complicado essa ida. É que tem um contraste muito grande, né? Dá uma diferença, né? A realidade, ela é contrastante, né? Os valores, né? Os valores, princípios. Exatamente. Eles mudam, né? Mudam bastante, né? Até mesmo porque a minha área, ela é a área comercial, né? Área vendas, comercial. Então é uma área que você lida realmente muito com o ser humano. E dos mais diferentes tipos, né, de ser humano. Diferentes temperamentos, diferentes culturas, etnias e aí vai, né? E, então isso realmente dá muito contraste, né? Principalmente nas questões comportamentais. E aí você realmente tem justamente essa... expõe realmente quem você é, né? Porque aí, como a gente conversou anteriormente, a situação, ela revela quem você realmente é. Então, a pressão mostra a sua essência. Então, quando a pessoa, a situação que você convive com aquela pessoa, o foco sempre, né, é você procurar manter os seus princípios, né, que são realmente pautados na Bíblia, né, são princípios cristãos, até muito do exemplo do que Jesus, em vida, aqui na Terra, como um homem, ele trouxe esses preceitos. Posso pegar um gancho disso? Pode. Ele vai falar de negócio, eu vou falar da Bíblia, tá? O que Jesus fez
Jesus desceu a vara, chicote, bateu em pessoas que estavam fazendo dentro do templo comércio. Sim. O problema era o comércio dentro do templo? Não, não era. O problema era que aquelas pessoas estavam fazendo câmbio. Elas estavam fazendo ágio, né? Exercendo a profissão de agiota. Não tinha o nome bonito de factory ainda, né? Era agiota mesmo. Tá. O que eles faziam? Eles pegavam, eles vendiam lá As perdizes, né? as Rolinhas. perdizes, as rolinhas, os bois, os cordeiros, as cabras, os bodes, etc. Só que assim, se lá fora uma pombinha valia 1 denário, lá dentro eram 3. E você não podia comprar lá fora. Você tinha obrigação de comprar lá dentro. Né? Então a gente vê que a falta de caráter do ser humano, ela envolve toda a vida do ser humano. Olha, a gente precisa entender que nós, empresários ou não, somos seres decaídos, como a própria Bíblia diz. Nós temos a tendência para o bem e também temos a tendência para o mal. A tendência, eu ouvi uma vez, muito interessante, um ditado, que diz que nós temos 2 lobos dentro de nós. Um bom e um ruim. Bom e ruim. Cresce aquele que se alimenta. Né? E a gente pode... Isso, e a gente pode olhar para a Bíblia e pode ver isso. Os filhos de Davi, né? Os filhos de Davi, os filhos de Davi. Um era bom ou não era? Sei. Salomão, matar ele, né? Salomão era bom, Absalão. o Absalão quis matar ele. Então a gente percebe, Absalão, acho que foi Absalão mesmo, não tenho bem certeza agora, foi lá e violentou a própria irmã. Então assim, dentro da mesma criação, dentro da mesma doutrina, dentro da mesma, do mesmo monte de motivação, do mesmo motivação, o monte de motivação foi boa, hein? Dentro da mesma motivação de ensinamento, um saiu bom, um saiu uma porcaria. Você está entendendo? Por quê? Porque é o lobinho que você alimenta, esse é o lobinho que vai crescer. Então, alimentou o cara errado. Tá? Então, ao longo da Bíblia, você vai ver muitas. A Bíblia fala sobre dízimo. Dá o dízimo, 10% não é teu, é de Deus, vai lá e dá, beleza. Acho que primeiro ano, o apóstolo pregando, todo mundo empolgado, não, tudo é de todo mundo, tudo é em comum agora, então assim, o cara falou, vou vender minha propriedade, ninguém pediu. Ele falou, vou vender minha propriedade, vendeu a propriedade e trouxe o dinheiro. Quando ele trouxe o dinheiro, ele alimentou o lobinho ruim. Ele falou, não vou dar tudo não, meu. Então vamos segurar uma Vendeu parte. na emoção, né? Vendeu na emoção, se arrependeu, falou, pô, agora que eu falei que eu ia vender, Ananias. Aí toma, né? Ananias, é o nome do cara. Foi lá e colocou ao pé dos apóstolos o dízimo dele. O apóstolo olhou para ele e falou, foi isso? Foi! Caiu morto. Aí veio a mulher dele, Safira. Cadê meu marido? Quanto foi que vocês venderam a casa? Foi por tanto. Caiu morta também. Leve em terra. Não pelo dinheiro, mas Pela mentira. mentira. Pela mentira. Pela mentira. Pela mentira. Exatamente. Pelo desígnio, Entendeu? mau desígnio. Pelo mau desígnio. Pelo mau caráter. Então, como nós todos somos seres decaídos, ou caídos da graça, estou parecendo um calviniano falando. Calvinista. Está parecendo um pastor. Eu estou parecendo pastor. Então, por sermos decaídos da graça, todos nós, e não merecermos a graça de Deus, não merecermos o favor de Deus, Deus nos dá de graça, nós precisamos inculcar novamente no povo de Deus que fazer o certo é muito mais, diante de Deus, muito mais vantajoso do que fazer o errado. Os frutos, né, colhidos. Os frutos colhidos do erro são que muito você ruins. planta, você colhe. Pois é, Que então. você planta, você colhe. E é muito difícil. Mas- É realmente muito difícil. Eu tenho uma empresa, eu tenho uma barbearia e spa, né? Uma barbearia, um pequeno spa, pequena, nada de muito absurdo, muito gostosinho de estar lá, mas nada de grandioso. Porém, me sustenta. Você está entendendo? Me sustenta. E eu atendo todo o tipo de gente. Todo o tipo de gente que você puder imaginar, eu atendo. Então, assim,
eu tenho uma postura Sim. lá no meu negócio. E como eu tenho essa postura no meu negócio, pessoas me procuram para cortar o cabelo, mas muito mais para se aconselhar do que para cortar um cabelo. Né? Já são Então praticamente... você já está misturando o negócio com... Na verdade... Ele não mistura, né? É uma coisa só, né? Tá na essência. Então, eu ia falar agora, na verdade não há mistura. Não há mistura. Não há mistura, é a minha essência. A minha essência é exatamente, é princípio. É princípio. E a gente não pode vender o princípio. Se a gente vende o princípio, se a gente troca o princípio, se a gente entrega de graça o princípio, eu não tenho como dizer que eu tenho um relacionamento real com Deus. Aí deixa de ser princípio. Aí deixa de ser princípio, aí eu sou um crente de segunda. E o que é pior, nunca sai para a terceira, está sempre de segunda. Não desengata, não anda. E, por exemplo, se eu for num lugar trabalhar, que a gente está falando de sustento, de coisa, e no local que eu estou trabalhando não tem esses princípios. Aí É complicado você manter esse princípio? Eu lugar. como funcionário? Sim. Isso é bom, Léo. Porque você chega no lugar, eles têm Sim, se der a cultura, né? a cultura, Cada empresa tem sua local, cultura, né? Exato. E nem sempre. E os dias de hoje existe uma cultura muito liberal, né? Então você acaba até em certos pontos perdendo um pouco da coesão, que a gente pode falar de normalidade, né? Assim, você acaba enfrentando uma certa... Então as pessoas acabam às vezes não tendo as mesmas disposições, a mesma entrega, às vezes não... O português, né, dito assim, não veste a camisa, porque existe a liberdade, né? Então assim, não pode mais aquela certa... você precisa realizar isso, né? Então, assim, aquela certa... não é pressão, mas é um compromisso, né? Então, assim, você exige da pessoa um compromisso. Mas essa certa liberdade acaba fazendo... A pessoa, ela não tem esse certo compromisso. Confunde-se muito, né? Exatamente. Confunde-se muito. E aí, se você exige isso, você acaba tendo uma resistência, né? Você está falando como empresário. Não, como dentro de uma corporação. Como você, por exemplo, um gerente comercial hoje, como coordenador comercial, você tem isso. Eu, na minha posição, eu lido com metas, com objetivos, com planejamentos, e existe uma entrega a ser feita, né? Então eu tenho um período, e existe ali dentro desse período uma entrega esperada no final dele. E aí você precisa que haja então, o consenso de toda a equipe junta para vir. E aí essa certa liberdade hoje, às vezes a pessoa não tem essa disposição de estudar um pouquinho mais, de ter um maior de conhecimento, de se comprometer em estar dentro com a equipe para alcançar o resultado. E aí você tem esses conflitos. E aí quando você olha para as questões, por exemplo, do conceito cristão, dá um choque de realidade, porque inclusive isso é bíblico, né? O Senhor fala assim, faça o teu melhor para Deus, como se fosse para Deus e não para homens. Então, independente da sua situação de trabalho, se é um trabalho ruim, um trabalho bom, se o seu patrão, vamos dizer assim, ele é mais pesado, se ele é um cara mais tranquilo, enfim, Deus fala para você dar o seu melhor, né? E até vem aquela outra situação que é assim, ser fiel no pouco, né? Ou seja, assim, quando você não tem tantas condições, ou tantas ferramentas, ou tantas possibilidades de fazer mais, ser fiel no que você tem. Porque a sua fidelidade, o seu compromisso, o seu comprometimento de fazer o melhor, vai te dar, com certeza, um fruto para você alcançar novas oportunidades. Até porque entra questões da regra da vida mesmo, né? Que a gente está falando agora, são esses frutos, né? E aí, quando você tem o conceito cristão, você tem isso dentro de você incutido. Então, quando você pensa em dar uma titubeada, você pensa em às vezes dar uma amolecida, ou você fala assim, poxa, não posso, porque eu tenho que dar o exemplo, né? Eu tenho que ser o exemplo para que essas pessoas possam ver em mim o diferente.
e aí a partir de mim eu provocar essa semente diferente Meu nelas. Giovanni, hoje que você tem, assim, principalmente em algumas empresas, já há uma proibição, né, da manifestação Sim, religiosa, né? também. Tem pessoas, empresas que não aceitam você colocar a Deus te abençoe no WhatsApp, Sim. no grupo, né? Sim. E eu vejo assim, tem empresa, respondendo o que o Perrone tinha dito, né? Eu penso assim, se eu vou trabalhar numa empresa, eu quero saber os valores dela. Perfeito. Se ela não perder os valores daquilo que eu acredito, são os valores cristãos, eu nem vou continuar a entrevista. Né? Se é uma Você tem a empresa, opção também. se é uma empresa que está fazendo alguma coisa errada e aquilo não agrada ao Deus que eu sirvo, eu nem continuo o processo. Sim. Né? E hoje eu vejo muitas as pessoas aí no nosso meio, né, evangélico, que dentro da nossa, do templo nosso, né, Sim. da nossa igreja somos nós. Sim. Ela tem uma conduta. Sim. A comunidade ao qual nós pertencemos, Ela né? tem uma conduta, Tem uma mas conduta. quando ela está no meio profissional, Sim. é tipo o evangélico espião, né? Ninguém sabe. É o 007, né? 007, né? Mas A gente foi justamente por causa dessa situação que nós desenvolvemos o Projeto ESES. O Projeto ESES, ele é um projeto em empresa saudável ou empresário saudável, igreja saudável, porque você não tem como desassociar a vida cristã da sua vida diária. Sim. Não existe É como. uma coisa só. Não né? importa que você seja chamado do chato, não É. importa que você seja o intransigente, é isso mesmo, nós não transigimos com o que é errado. É. Eu não tenho que transigir. Não há com o que é errado. compactuação com aquilo que Você é o sabe o que errado. acontece que os cristãos perderam de vista? É uma coisa muito séria. Os cristãos perderam o céu de vista. Empresários, empregados, parceiros, eles perderam o céu de vista. O que eu quero dizer com isso? Há uma ideia de que o Deus do amor não vai punir ninguém. É. Há uma ideia de, segue teu coração. Não segue teu coração nada, enganoso é o teu coração. É. Quem o conhecerá? Está escrito. Nós temos a ideia com o ESES justamente de trazer de volta esse ensino para empresários e para empregados cristãos. Né? Não é só para empresários. Os empresários que são cristãos têm que levar uma vida de exemplo. Não tem como o empresário cristão levar uma vida a Deus dará, de qualquer maneira. Ele, como dono de um negócio, por isso que o nosso negócio é voltado ao empresário cristão, ele como dono de negócio precisa ser o que Paulo, o apóstolo, chamava de carta viva. Está escrito, olha, vocês mesmos são a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos. Todos. Eu estou falando isso pelo que o Beto falou, a questão de você não poder mais falar dentro de determinadas empresas a respeito de Deus, de religião, do que quer que Nem seja. de igreja, nem de escola, Exatamente. nem de lugar. E mas olha qual que é. Qual que é a nossa obrigação? A nossa obrigação não é falar, irmão. Não. Vocês demonstram que são uma carta de Cristo, É. resultado do nosso ministério, escrito com tinta, mas não com o Espírito Santo de Deus, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de corações. Tal é a confiança que temos tido diante de Deus. Então o que acontece? É o nosso dia a dia, é a nossa postura, a nossa conduta é que vai falar de Deus para as pessoas. Quando você vê um cara que dá certo na vida, o que você faz? A primeira coisa que você faz, você respeita. Segunda coisa que você faz, você o ouve. Terceira coisa que você faz, você o imita. Deveria ser assim. Não é assim. É assim. O que está faltando é exemplo. Não está faltando gente para seguir exemplo. Está faltando gente para dar exemplo. Dá exemplo. Essa é a grande O questão. que eu percebo, não sei se eu vou falar, não tem... Pode falar o que você quiser. Coisa, mas assim, que eu percebo no meio empresarial fora da igreja, que os empregados olham o empreendedor, o patrão, aquele negócio, o cara só é rico porque ele abusa, ele tem os empregados para sustentar. Os empregados geram riqueza e ele desfruta da riqueza. Da riqueza.
isso acontece também em outros meios, né? E Sim. isso não é legal, né? Que nem se falou, mas Mas isso é doutrinação não religiosa, mas é uma doutrinação marxista. É uma doutrinação que traz... Que está enraizada na cultura aquela brasileira. Tal, né? aquela tal porque igualdade. o cara não pode prosperar. Eu aqui baixinho e o cara Mas o prosperando, problema é que essa né? tal igualdade, ela não tem como ser feita trazendo de cima para baixo. Essa tal igualdade, ela nivela de baixo para cima. Você está entendendo? Porque assim, ninguém quer ser empresário. É difícil uma pessoa que quer ser empresário. Porque na hora que ele começa a ver que o cara tá Tem que perdendo acordar 4 cabelo, horas da manhã, tem que... O boleto venceu e não tem quem pague. Tem o salário do pessoal para pagar, folha de pagamento, Entende? isso ninguém vê, né? essa é a grande Isso questão. ninguém vê. Essa é a grande Não, questão. mas o cara tá andando com carro novo, tá mas andando com carro é, novo? porque ele anda 200 mil, 300 mil quilômetros. Pois, né? exatamente isso. Então, assim, então, mas ninguém vê, né? e essa é a tônica do nosso negócio, Sim. enquanto o projeto ESES. Tá? É a tônica do nosso negócio. Levar aos empresários cristãos e aos empregados cristãos, tá? a verdadeira postura. Qual é a postura que essas pessoas têm que ter? Uma pessoa uma vez disse para mim, e eu fiquei pensando naquilo, rapaz, eu fiquei meio bobado com aquilo alguns dias. Sabe quando você resiste a alguma coisa? Uhum. Ele disse para mim, dentro de você, você é aquilo do que você dá risada. Você é aquilo daquilo que você ri. E você está numa roda de pessoas, aquele cara, a mulher dele não sei o quê. E você, em vez de falar para aquela pessoa, olha, Cristo restaura esse casamento, vem cá. Né? Em vez de falar, cara, você cometeu um pecado, mas Deus não desistiu Um de agente você, de não, transformação, né? se a gente não for o agente de transformação, a gente vai rir daquilo. Então a gente não é agente de nada. E aí Deus fala sobre a roda dos escarnecedores, né? Roda dos escarnecedores. A Bíblia ela nos ensina a ser muito seletos com quem a gente Com quem anda. a gente anda. Com quem a gente... Salmo 1. Pois é. Não andeis segundo o conselho dos ímpios. Não se assente na roda dos escarnecedores. Sabe? Então, assim, escarnecedor... Você sabe quem eram os O escarnecedores? coach fala, né? Você é a média das 5 pessoas que você mais Você anda. Então, faz sentido. Faz todo né? sentido. É uma realidade. Isso é né? uma grande realidade. Né? O meu filho estudou em Goiás, na Missão Cristã Mundial, que tem um projeto chamado Menino dos Olhos de Deus, um projeto incrível, maravilhoso. O pastor José Rodrigues era meu pastor nessa época. Lá em Goiás, ele ficou 1 ano. E o pastor José Rodrigues sempre dizia, e ele voltou falando isso, que a intimidade gera semelhança. A intimidade gera semelhança. Então, de quem você é íntimo? Se você tem... Vamos isolar tudo e pensar em 2 caminhos. 2 caminhos. Céu e inferno. Deus, diabo. Tá. Com quem você se relaciona é com quem você parece. Pois é. Como é que você está se relacionando com quem? Vamos esquecer a relação humana. Vamos falar de relação espiritual. Eu sou espiritualista. Não me interessa. Eu sou do candomblé. Não me interessa. Eu sou do espírito. Não me interessa. Com quem você se relaciona? Isso me interessa. A Bíblia fala um negócio bastante interessante. Ela fala, você confessa que Jesus veio em carne? Confesso. Então me dá a mão que você é meu irmão. Né? É lógico que isso não é um versículo, mas é um contexto. Tá? Então, a gente precisa entender com quem a gente se relaciona. O empresário precisa entender quem ele contrata. Onde ele pisa. Aonde Porque ele da pisa. mesma forma que a gente está falando que nós, como evangélicos ou como cristãos, vamos trabalhar num local que não é agradável, do outro jeito também, né? É a Você mesma trazer coisa. pessoas Exato. Não quer dizer que você tem que contratar só crente. Não é meio complicado, né? Uma pergunta, e como vocês têm planejado fazer essa, eu acredito que é uma imersão, né?
é mergulhar o cara no segundo batismo, né? É mais ou Não menos falo isso. uma mais ou idiotice menos que existe isso. segundo batismo. É mais né? ou menos Não isso. é nesse sentido que eu estou falando. Realmente é acordar a pessoa. Porque assim, eu fui empresário, hoje eu sou representante, eu tive empresa. Mas é empreendedor. porque A o gente toma representante, ele pancada, empreende todo a dia. gente toma pancada todo dia. Todo dia. Chega uma hora que você fica igual a Zaf. Olha o vizinho lá que anda todo torto. A grama dele né? vai A verde. gente sabe que a Zaf fez, né? É. E aí você, puxa, mas então, senhor, né, senhor, como que você traz essa pessoa para fazer essa imersão ou essa mentoria? Como que vocês vão cuidar de perto dessa ovelha, né? Na verdade, O que vocês pensam nesse a sentido? gente não vai cuidar de ovelha. Tá. Nós vamos cuidar de pastores Legal. de ovelhas. É. Entendeu? Vamos cuidar de pastores de ovelhas. Que tipo de pastor de ovelhas? O empresário, dono de uma empresa, tem ali o seu curralzinho de ovelhas. E ele vai ter que ser o pastor daquelas ovelhas. Então, primeiramente, a gente vai direcionar o nosso trabalho para as igrejas, para os empresários das igrejas, você está entendendo? Trazendo esses empresários à realidade espiritual da empresa deles, trazendo esse empresário à realidade de que ele precisa cuidar da vida espiritual dele, da família dele, do funcionário dele, da igreja dele. Ele tem que ser um agente ativo nesses 4 pilares. Se ele não for um agente ativo nos 4 pilares, provavelmente, se um dos pilares quebrar, a laje cai. Então, a gente tem que trazer ele à realidade da necessidade do compromisso com Deus na vida empresarial, na sua vida profissional. Então, esse é o nosso projeto. E aí trazer também para o empresariado, né? Eu falo empresariado em todos os níveis. Quem é empresário, quem é empreendedor e quem almeja um dia chegar nesse nível, né? Se lançar isso. Também aí entra as questões dos conceitos também da nossa vida cotidiana, né? Que como eu aprendo a lidar melhor com o departamento comercial, com o financeiro dessa empresa, como eu lido melhor com o RH, como eu lido melhor com a parte de investimentos, como eu lido melhor com a parte de compras, gestão de conflitos. E aí também trazer esse conhecimento e esse ensino para que, através do conhecimento, né, através da sabedoria, esse empresariado seja capacitado a tomar melhores decisões. E aí sim ele se tornar próspero e, obviamente, gerar mais riquezas. Porque quando ele gera mais riquezas para a empresa, desde que a base dele seja esses 4 pilares, ele tem a concepção de que ele sendo abençoado, ele se tornará um abençoador. Então ele tomando melhores decisões, ele tendo melhores ideias, ele tendo uma oxigenação melhor na hora de lidar com as suas rotinas diárias dentro de uma empresa, também lidando com a gestão do negócio, ele entende que isso vai fazer a empresa dele ser mais próspera e ser mais rica. E automaticamente a família, a igreja, que é a comunidade que ele pertence, os funcionários, automaticamente também serão abençoados. E isso é um conceito que você traz para ele. Então você mira as 4 frentes da vida dessa pessoa, para que dessa forma ela seja um agente de bênção também dentro de onde ele está. Independente de onde ele for. Porque ele é a mesma pessoa, é o mesmo CPF dentro da empresa, dentro da casa, dentro da igreja, dentro da comunidade que ele pertence. E só para deixar claro, o nosso trabalho ele não é um trabalho espiritual único e exclusivamente, é um trabalho técnico. Nós temos workshops, nós temos... Quando você fala, por exemplo, no RH, existem regras de RH. Sim. Independente se é cristão ou não é cristão, Regras existem legais. Regras legais. Então, Isso aí. Os profissionais que trazem essa O imersão... computador ele tem as regras. E Isso. acaba E entrando... aí nós temos as mentorias e As as mentorias. consultorias. E os seria workshops. regras. Então, o nosso trabalho ele vai ser executado com workshops, que é o geral, empresário empregado. A gente vai pegar quem quiser da igreja, quem Dentro pretende, e fora da igreja. quem pretende empreender, quem é empreendedor, quem já é empresário, né? Então a gente vai passar as bases técnicas de departamento comercial, de departamento de RH, de solução de conflitos, né? Sobre criatividade, tá? Então a gente vai trabalhar isso de forma técnica, com profissionais da área, né? E dentro disso,
nós vamos trabalhar postura, né? Nós vamos trabalhar a parte espiritual, nós vamos trabalhar... É um conjunto, é uma obra, né? O conjunto da obra traz o cara tanto da técnica à espiritualidade, ou da espiritualidade para a técnica. Aí vai depender de cada ser humano. E também, dentro das igrejas, hoje, geralmente as igrejas, as comunidades cristãs, ela lida, por exemplo, o ministério que cuida do empresário, mas lida como mais um culto. Mais um culto. E não é isso. A gente quer trazer essa essência da igreja ter um ministério onde ela lida com o empresariado também com o técnico. Porque se você leva para esse empresário, que é a sua ovelha, né? Tá dentro da sua comunidade, você é o pastor, leva para a sua igreja, para as suas ovelhas. A capacitação também profissional para realmente serem melhores e serem mais produtivos, serem mais prósperos, Corretos, né? Corretos, honestos, gente de caráter. Você traz para dentro da sua igreja bênção. Você faz com que, aí entra aqui, o empresário abençoado, empresário saudável, igreja saudável. Né? Me conte um pouco do primeiro workshop que vocês tiveram, a experiência como que foi? O primeiro workshop que nós tivemos, ele foi um workshop dentro da Lagoinha. Né? Então, ele foi um workshop produzido pelo Ministério CRI, com todas as honras ao Ministério CRI, Cristãos e Empreendedores. Fomos nós que ministramos esse workshop. Esse primeiro workshop, como ele foi um workshop mais voltado para a nossa igreja, nossa comunidade, ele teve, acho que, uma adesão de 100 inscrições. Um pouquinho mais. Um pouquinho mais de 100 inscritos. Lá nós fizemos uma feira de negócios, nós fizemos uma feira para que as pessoas pudessem expor os seus comércios, as suas mercadorias, fazer networking, etc. Tá? O feedback, o Giovanni é muito mais capacitado para falar disso do que eu, porque foi ele quem cuidou da parte de feedback. Nós fizemos um formulário no Google, o pessoal respondeu, foi muito legal. Tivemos um percentual de aceitação extremamente grande. 78%. 78% de aderência. De aderência. E assim, uma aderência de algo que você faz pela primeira vez ali na igreja, e você ter 78% dessa aderência, e ali na igreja, inclusive, haviam várias pessoas que não eram da igreja, foram convidados por empresários membros da igreja para participar, e nós tivemos essa adesão boa demais. E foi pago. Boa demais. Não foi um valor extremamente alto, mas foi pago. Não foi gratuito. Não. Entende? E mesmo assim teve... O que é gratuito, geralmente o povo não dá valor. Não a expectativa. Não tem aquela expectativa. Porque hoje você vê de graça. Na verdade, é que vai qualquer pessoa. E dentro da igreja já tem um preconceito, né? Não tem aquela motivação. Então, assim, eu estou fazendo um workshop comercial, um workshop para trazer matérias técnicas. Sim. Aí vai lá o tiozinho do tio, do irmão, do cunhado, do parente de não sei quem. Vai ter um comes e bebes lá, vai, então eu vou também. Então, não tem foco, e a gente não trabalha sem foco. Ótimo. Quando a gente vai fazer um trabalho, nós temos um briefing do trabalho. Sim. Nós temos um release do trabalho, nós temos as exigências para esse trabalho. Existe um padrão para ser executado. Existe um padrão de execução desse trabalho. Tempo de palestra, comes e bebes entre palestras, networking entre que hora que abre a porta, que hora fecha a porta, como é o som, como é a iluminação, como é a posição das cadeiras, layout de cadeira dentro do ambiente. Uma coisa profissional mesmo. Profissional, totalmente para que dê resultado a quem está participando. Totalmente profissional. Nós temos um briefing, um escopo, na verdade, de 20 itens, 20 ou 21 itens de exigência, de padrão, de execução. Justamente para que o resultado que nós esperamos, ele seja alcançado. Que se esses 21 itens forem cumpridos, nós entregaremos um padrão de excelência e profissionalismo. E quando você trata com um empresário, não tem como você tratar com algo amador. Porque a entrega fica muito aquém do que ele precisa, né?
questão, o empresário do empreendedor, qual que é a diferença dos dois no seu ponto de vista? Tamanho. Empresário e empreendedor. O empresário é aquele que sabe administrar o negócio e sabe tornar ele grande. Sabe fazer ele ser escalável e sabe fazer ele crescer, né? O empreendedor é o cara que tem boas ideias, é a pessoa que tem visão de negócio, mas não relativamente ele tem a competência para administrar aquilo e fazer essa boa ideia se tornar algo empresarial ou uma empresa e fazer isso escalar, né? Então são essas duas frentes. Seria dizer, por exemplo, o empreendedor está na veia. Isso. Está na veia, está no... Exatamente. Na visão, Na força. Exatamente. Na força do Exatamente. pescoço. Você conhece essa da força do pescoço ou não? Não. É o boi, se ele soubesse a força que ele tem no pescoço, ninguém laçava ele. Ninguém laçava ele. É que ele não sabe, não tem conhecimento da força que ele tem. O boi, quando ele traz um objetivo, e o empreendedor é mais ou menos assim. Ele olhou o objetivo. Fecha os duas olhos. cavucadas no chão, E vai pra fecha o olho, abaixa o chifre, e o que tiver na frente ele arranca. Sai arrancando toco, sai atropelando todo. Percebe que nos dois versículos que eu li, ele fala da sabedoria e do conhecimento. Conhecimento sem sabedoria não tem sentido. O conhecimento é vazio. Você não sabe onde aplicar ele. Por isso você vê um monte de gente cheia de conhecimento. A coisa seria sabedoria. A sabedoria é saber aplicar conhecimento. Isso é sabedoria. É você agir de forma sábia, né? É nas atitudes, no temperamento, No tempo. no tempo, principalmente na sua Atitudes. quando você reage, principalmente na sua reação. A sabedoria na reação é uma das coisas mais importantes. Se você for um cara reativo, normalmente você vai quebrar a cara. A sabedoria na reação é uma coisa interessante demais, porque uma pessoa te provoca e você não reage de forma agressiva, não reage de forma abrupta, estúpida e ignorante, você faz aquela pessoa te respeitar. Né? Seria correto falar inteligência emocional? Inteligência emocional. É exatamente isso. Ou É exatamente aquele isso. dito popular, né? Quando a pessoa Eu vou levanta dar a uma voz. pimentada, tá? Quando a pessoa levanta a voz é porque não tem mais argumento. Né? Você pode gravar, que eu acho que essa vibe... Eu acho que já era poderia Não, vamos começar o boa noite, né? Empresário. Não. E nem todo empresário falido vai conseguir ser de novo um empreendedor. Porque o trauma de uma falência é muito grande. O empreendedor fale 10 vezes e começa de novo. Um empresário, quando ele fale, eu não vou falar, deixa pra lá. Eu gostaria de voltar numa coisa que é assim, quando a gente fala na parte de pastores e outras denominações, quando você vai lá e faz algum trabalho, existe uma ciumeira. Sim. É comum isso, né? Sim. A pessoa achando que o fiel dele ou o empresário dele vai se apaixonar por vocês lá no bom sentido, porque vocês vão dar as ferramentas necessárias para que o cara melhore e ele vai ver isso acontecendo. Quando a pessoa começar a seguir a sua orientação, as ferramentas, ele vai começar a ver que a coisa melhorou. E isso para vocês pode ser um empecilho? Como vocês vão trabalhar, principalmente com os pastores? Olha, como todo negócio, existem empecilhos, né? Então, assim, e não tem como você erradicar todos os empecilhos, né? Com certeza existirão comunidades onde não vai conseguir adentrar, né? Mas o nosso propósito é, a primeira coisa, trabalhar pastores empresários. Né? E eu acho que eu entendi o ponto do Beto. A gente entende um pouco, esses pontos são complicados. Deixa eu deixar uma coisa clara, esse projeto não é da Igreja Batista da Lagoinha. Nós somos cristãos que servimos na Igreja Batista da Lagoinha. Nós temos uma comum que é a Batista da Lagoinha. Esse projeto é a nossa empresa. Esse projeto é a nossa Esse empresa. projeto é a nossa empresa. Então a questão do ciúme, eu não acredito que vai ser um grande empecilho,
A gente sabe que existem pastores que Vai haver. são Mas- cabeça muito aberta, mas a gente sabe que tem outros que são Mais fechados, mais mais fechados, tímidos. São resilientes. mais tímidos. Não vou nem Resilientes, falar tímido, não, resistentes. não, nem penso assim, Giovanni, mas preocupados com suas ovelhas. Tá? Eles são pessoas um pouco mais preocupados. E é justo, é justíssimo isso. Tá? Não tiro a razão da preocupação. Porque a Bíblia fala que nós pastores vamos dar conta das ovelhas que ele nos confiou no dia do juízo. Ele vai falar nomezinho por nomezinho. O que aconteceu com essa, filho? O que aconteceu com aquela, filho? Aquela foi culpa sua, filho. E não dá para mentir nessa hora. Ali não dá para mentir, porque ali sabe tudo. Eu tentei, Tem um filme Full HD, 4K. Isso, não dá para engambelar. Né? Ali não dá para engambelar. Então, assim, eu vou chamar de preocupação. Não são ciumentos e não são fechados, são mais preocupados. Porém, com o andar da carruagem, eles vão perceber que há um caminho trilhado, né? Que já existem outras igrejas que já estão não digo se submetendo, mas adquirindo esse conhecimento, adquirindo essa carga de conhecimento e vão acabar também aderindo, porque eles vão ver o resultado. A nossa preocupação não é nenhuma outra que não seja o resultado. Então, se o cara tiver resultado, ele vai me procurar de novo para eu fazer outra imersão. Aí o pastor amigo dele vai falar, cara, você está crescendo. Os empresários da minha igreja são mantenedores da obra. Como você conseguiu isso? Porque é difícil. Sim. O empresário, infelizmente, ele é visto por algumas pessoas como um cofrinho, como uma caixinha forte. E isso é terrível. Isso é terrível. A igreja que faz isso, o que ela faz? Ela faz com que o empresário da igreja dela não... E ele não cresce, porque ele não cresce. E ele não cresce. Ele está lá porque ele gosta, mas ele está lá preocupado, assustado se vão fazer dele alguém usado. Eles não querem ser usados, eles querem ser bênção. Mas para isso a gente precisa trazer a cultura, desde o pastor até o empregado. Né? Isso é mudança de cultura. A ideia seria pegar o pastor. A ideia, quem vai abrir porta para o trabalho é o pastor. Quem vai abrir porta para o trabalho Tem é o que pastor. ser, né? Não tem outro. Então, deixa eu ver se eu entendi corretamente. É uma empresa. É uma empresa. Uma empresa que vai ter um CNPJ sim, e é que uma vai empresa, estar uma empresa. incluída Isso. de fazer mentorias com pessoas de qualificação de diversos setores Diversos setores. para que possa dar essa assessoria Sim. e melhorar toda a vida do empresário Toda. Isso. e da comunidade da qual ele faz parte. Exatamente. Perfeito. Você reduziu É isso. 1 hora de papo Então, isso aí. em uma frase. É isso. É exatamente Vocês isso. têm o segundo workshop já planejado? Qual a data? Tem alguma... Aí no caso vai ser o primeiro workshop, né? Porque o primeiro o primeiro workshop- foi pelo CRI mesmo, Foi né? pelo CRI. Mas o primeiro workshop nosso, nós não temos a data marcada, Não. mas nós temos já quem, na verdade, né, se conectar para realizar. Agora é questão da definição realmente de datas, né? Local? E Local, Isso, dados. E assim, o que As acontece... pessoas do É. Chaves, você já. Isso. Isso. E nós queremos iniciar tudo isso, na verdade, justamente com os podcasts. Tá? Então, os podcasts eles vão ser a porta de abertura para o conhecimento, para que se conheça essa empresa de uma forma mais profunda. O que a gente quer? A gente quer trazer aqui pastores, empresários, porque são muitos. Né? Tem muito pastor empresário. A gente quer perguntar para ele como ele conheceu Jesus. Porque se ele conheceu Jesus através de uma igreja, tinha alguém lá mantendo aquela obra para que ele conhecesse Jesus dentro de uma igreja. Se ele conheceu num evangelismo, tinha alguém lá ajudando ele financeiramente para ir lá.
Você está entendendo? Nada gira na Terra se não tiver o recurso, seja ele financeiro, material ou humano. Tá? Então, assim, o pastor vai vir aqui, ele vai dar a entrevista dele, ele vai falar dele, ele vai falar da igreja dele, ele vai falar dos empresários da igreja dele. Então, nós vamos trazer essas pessoas, essas igrejas, a toda essa imersão. Tá? Trazer também para o podcast profissionais também especializados, obviamente com a vertente Sim, cristã, sim. mas de diferentes especializações, né? Para já Diferentes- começar a orientar o pessoal. Exatamente. Já começa a Os- orientação. Os nossos podcasts, eles vão ser podcasts ricos em informação. Sim. Ricos em informação. E informação pessoal. Como é que você conseguiu o Informação sucesso? útil. Como é que você conseguiu? A quem você se apegou? Em momentos difíceis? É, Qual era a sua postura? Como foi sua reação? Pior momento da sua vida, qual foi sua reação? Ah, minha reação foi crer em Deus. Puxa, que bom. Ah, minha reação foi entrar em depressão. E aí? Resolveu? Não, só resolveu quando eu criei em Deus. Então, o nosso propósito com esse projeto é abençoar a igreja, tá certo? Óbvio que nós vamos ter o recurso financeiro, ele é necessário até para que a gente possa, em algum momento, sustentar a vida, sustentar o nosso aprendizado, né? Investir na nossa capacitação também, né? Em maior capacitação, para que a gente possa continuar abençoando. Então, sim, vai ter custo? Óbvio, vai ter custo, tem custo. Você viu aqui o próprio Salomão falando? Se for preciso, venda tudo que você tem e compre conhecimento. Você está entendendo? Sabedoria Deus dá. A Bíblia fala, se você falta de sabedoria, peça ao Senhor, Ele te dá gratuitamente. A sabedoria Ele dá de graça. Para você manejar o conhecimento que você compra. Tá? Então, basicamente é isso. Teremos os próximos workshops, serão muitos. Nós já temos um workshop, já está formatado na minha mente, já falei com o Giovanni também. Eu quero fazer um workshop para barbeiros cristãos. Pegar um nicho de mercado focado, você está entendendo? E fazer um workshop para barbeiros cristãos. Vocês não têm noção dentro de uma barbearia a quantidade de porcaria que acontece. Nossa. A quantidade de conversa. É, porque ali você Fútil. recebe todo tipo de gente. Mas o interessante é você aprender a ter Por postura. outro lado, é uma porta de evangelismo Gigantesca. Sim. Agora, como é que você pode evangelizar sem sem postura? Sem ser uma carta viva, como disse Paulo. Não deixar o... Porque dependendo do tipo de cliente, se você começar a falar muito, ele não volta. Além Aí dele entra no... além dele não Você- voltar, você além dele pode não ter voltar, essa a leitura. postura, mas- Sim, além dele não voltar, a leitura que ele vai ter de você vai ser horrível. Não tornar a sua barbearia um ambiente de escarnecimento. entendendo? Né? Então- E é uma coisa interessante, quando você fala em um podcast, lançou ele na mídia, ele vai embora. Vai. E muita gente vai olhar e falar assim, ó, aquele eu conheço, aquele vive aquilo. Ou, exatamente. aquele não vive Isso, aquilo. Exatamente. Então isso é Exatamente. interessante quando você coloca, né, a cara aqui para bater. Porque vai muita gente ver isso. Vai muita gente ver isso. A intenção é essa, né? A intenção é expor o projeto, mas com isso a gente se expõe também. Sim. E esse projeto, ele não é algo local, tá? Assim, Não. por exemplo, a Americana. Esse projeto, a intenção, quando foi concebido esse projeto, isso é algo internacional. Até porque a gente entendeu essa real necessidade das comunidades ter esse olhar para aquele que é empresário e empreendedor dentro da igreja, né? Trata das questões espirituais, sim, mas não se baseie só nisso, né? Não para ali. Não. Né? A vida do empresário ela é muito além só do culto nas quatro paredes. No dia a dia dele. Aí é que o Êxis entra com esses quatro pilares. Trazendo Né? postura, Trazendo postura,
reformando o caráter, Exatamente. não formando. Nós vamos lidar com pessoas já de uma bagagem extensa, mas reformando o caráter pode sim ser reformado. Sim. Pode, com certeza pode. A gente pode ter mudanças de caráter, pode ter mudanças de postura. Uma vez perguntaram, né, quando Jesus foi assunto aos céus, né, na ascensão dele, logo depois houve uma pregação, está lá no começo de Atos, e aí Pedrão estava lá em cima falando, Pedrão que teve um caráter reformado, Muito. Pedro teve um caráter gigantescamente reformado e continuou tendo até chegar Paulo, 40 anos depois, praticamente. As pessoas perguntaram para Pedro, ele pregando, as pessoas perguntaram para ele, tá bom Pedro, beleza, você já falou desse Jesus, você já fez, falou, e agora? O que a gente faz? É nesse ponto que a gente quer pegar. E agora? O que a gente faz? Sou crente, e agora? Sou empresário cristão, e agora? Tem uma igreja com 200, 500 pessoas, e agora? E agora? Você está entendendo? Como eu ajo? Estou preparado? Como eu ajo? Como eu me preparo? Como eu reajo? Essa é a nossa bandeira. É trazer a possibilidade da pessoa aprender biblicamente e de forma teórica no que diz respeito ao empresariado, a maneira dela se comportar. O espiritual e o humano, né? Tem as duas frentes, né? Porque eu sou um barbeiro, eu não sou iracundo, eu não sou o cara de cara fechada, o camarada entra na minha barbearia, todos que saem da minha barbearia saem falando, o ambiente desse lugar é diferenciado. Você pode pegar no Google, Carusos Barbearia Tradicional e Spa, e vai ver as resenhas. É muito interessante, as resenhas são muito interessantes. Profissional muito bom, mas o papo é o melhor, profissional muito bom, mas o aconselhamento é top. E aí, você está entendendo? Então, a postura não é você ser um cara iracundo, não é você ser um cara, o camarada usa brinco, aí você falou, não. A postura é o amor, é o carinho com que você trata, é o limite que você tem em dar, é a honestidade na cobrança do que você faz. Você está entendendo? Você não cobra de acordo com a cara, nem do carro do cara que para na porta. Você é um cara que trata todo mundo da mesma forma. Então, esses mínimos detalhes foram perdidos ao longo do tempo, de 40, 50 anos para cá, com essa pregação da teoria da prosperidade. Não é nem teologia da prosperidade. Isso não existe esse nome. Teologia é estudo de Deus. É teoria mesmo. É o camarada que pega num estudo sistemático da Bíblia, ele pinça versículos de tudo quanto é canto e monta uma teoria. Você está entendendo? Chama-se teologia sistemática. Isso realmente chama teologia. É teologia sistemática. Você cria um sistema e você molda o que você quer naquele sistema, pensando coisas. Né? Quer ver um negócio? Onde é que está escrito? Acho que é em Gálatas. Que o meu Deus, segundo as suas riquezas, meu Deus, segundo as suas... Eu estou com a minha memória, rapaz. Segundo as suas riquezas... Segundo as suas riquezas, vamos ver. Filipenses. Pessoal pensa, mas eu quero ver Filipenses 4. Todo. Sai daqui, entra aqui. É Filipenses 4,19, esse versículo, tá? Tá difícil até de enxergar. 4,19. Agora dá para ler tudo. Olha, o pessoal fala só do versículo 19, tá bom? Mas vamos falar um pouquinho antes. Pois eu, estando em Tessalônica, vocês mandaram ajuda, não apenas uma vez, mas duas, quando eu tive necessidade. Não que eu esteja procurando as suas ofertas, mas o que pode ser acreditado na conta de vocês. Recebi tudo. E o que tenho é mais do que o suficiente. O apóstolo Paulo está falando isso.
Estou amplamente suprido, agora que recebi de Epafrodito, que foi o mensageiro que foi lá levar, os donativos que vocês enviaram. Elas são uma oferta de aroma suave. Oferta de aroma suave, sacrifício aceitável e agradável a Deus. E o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória, através de Cristo Jesus. Ele estava agradecendo. Ele estava agradecendo os camaradas que não tinham dinheiro, mas mesmo assim levantaram e mandaram para a obra. Então não é só receber. Dá. Tem a sinergia nessa coisa toda. E a sinergia não foi algo que tinha como motivação receber a troca. Eles mandaram para sustentar o apóstolo. A obra daquele homem, do apóstolo. que era evangelizador. Que era um evangelista. Você está entendendo? E era um empresário, ele fabricava tendas. Paulo era um empresário. E ele fala, Sabe? eu nunca pedi nada para vocês. Ele falou, nunca pedi nada para vocês. Vocês mandaram e Deus aceitou como oferta. Né? E aí ele profetiza, isso daqui não é uma troca, uma barganha. Aí ele fala que, meu Deus, segundo as riquezas dele, supra vocês também. Ele está desejando isso, ele não está dizendo que Deus vai fazer. Ele está desejando isso porque os caras fizeram. Ele não está dizendo, olha, porque vocês fizeram, vocês vão ter. Não, desejo a vocês. É espírito de gratidão. Então não existe barganha, é postura. É caráter. Vou pensar uma coisa aqui. O ano passado, não me lembro quando foi, que eu estava conversando com o Giovanni, e acho que com o pastor Fernando. O Netão, não sei onde que o Netão tá, mas acho que era o Giovanni e o Fernando. Vocês estavam desenhando essa empresa. Você lembra disso? O ano passado? Foi lá no templo antigo, sentadinho ali perto da Era porta. bem, Ele estava lá. é bem embrionário o negócio, Muito né? embrionário. E hoje tornou-se Muito embrionário. realidade. É. A gente, na verdade, o que acontece? O que a gente pensou? Puxa vida, vamos abençoar a Igreja Batista da Lagoinha. Vamos. E os outros? Só a Batista merece ser abençoada com uma ideia? Não é só a Batista que é igreja, né? A igreja é a igreja, não é a Batista da A Lagoinha. igreja não é a comunidade, né? A igreja é o corpo ele é o todo. Né? Exatamente. Então nós Os trouxemos... outros, se aqui precisa, Os outros não precisam, porque é os nossos irmãos, eles precisam também. Porque tem muitos lugares que a igreja lagoiana não vai alcançar. Sim. E tem outros irmãos que Até- estão enviando pessoas para poder alcançar. Até pelo ponto que o Beto levantou. Eu entendi quando ele levantou esse ponto, eu entendi o que ele queria dizer. Até pelo ponto que ele levantou, se carregar o nome de uma igreja, eu não tenho profundidade em outras comunidades. Entendeu? Então nós decidimos o quê? Nós decidimos não isolar. Eu ia usar uma palavra muito errada. Nós decidimos servir com esse projeto em apoio à nossa igreja e servir com esse projeto em apoio a todas as igrejas que quiserem isso. Entendeu? Será oferecido. Vai ser oferecido. Quem Vai ser quiser. oferecido, quem não quiser. só a igreja, né? Viu? Talvez A princípio, princípio, igrejas, é. mas um dos pontos do nosso projeto é dar consultoria direta ao empresário. Então a gente pode fazer consultoria, nós vamos fazer mentoria, motivacionais, tem tudo dentro do projeto, está tudo dentro do escopo do projeto, não só a imersão. A imersão é um negócio que a gente vai fazer dentro da igreja. Teremos produtos também para oferecer, que vai ajudar essas empresas, principalmente quando se trata de comércios, a incentivar essa questão de melhorar as vendas. Eles poderem aparecer mais e poderem atrair mais público e também dessa forma gerar. Então a gente também vamos oferecer produtos para que essas empresas possam também anexar nos seus negócios e também contribuir para que alavanque a venda deles. Então, o ON, que é o nosso braço do podcast, né, que no caso é o negócio, entendeu? Ele vai entrar diretamente nisso. Né? O podcast ele vai trazer pessoas que tenham condições até de repente, fazer parcerias com a gente para levar essa bênção a outras pessoas também. Não só pessoas que vão usar o nosso serviço. Eu vou até pedir para o Sonoplasta colocar aí
Ah, o negócio já tem nome, Aí, ó. rapaz, que assim, eu vou falar um trem pra você, rapaz, eu te adoto, viu? Se não quiser mais, eu adoto. Então, vai estar desse jeito, né? É @onegócio lá no YouTube. Tá? Legal. Tá lá Nós já. já está lá, já tem um canal, não temos ainda nenhum vídeo lá, esse vai ser o nosso piloto, que eu tô achando que o papo está muito gostoso, muito bacana, eu acho que vai ser um papo legal para colocar lá, tá? E nós pretendemos fazer pelo menos uma vez por semana isso, né? Todas as segundas-feiras, provavelmente, né? Em algumas eu não vou estar aqui, porque eu dirijo lá o Máximos, outra não vai estar o Fernando, outra não vai estar o Giovanni, mas a gente sempre vai estar trazendo pessoas para trazer esse conteúdo rico para outras pessoas. Ô Netão, vamos aproveitar essa alegria contagiante de vocês aí. Faça um convite para os pastores. Muito bem, pastores, irmãos e amigos, né? O nosso convite é para que a sua igreja seja abençoada. O nosso convite não é para que nós ganhemos dinheiro da sua igreja. Isso é só uma consequência de um trabalho que está sendo muito pensado, um trabalho que foi muito bem elaborado, todos os pontos necessários bem elaborados e mais. Nós temos a capacidade e a vontade de fazer, inclusive, os pontos fora da nossa curva, mas que estejam dentro da curva da sua igreja. Né? Então, assim, mas eu preciso especificamente deste ponto e deste ponto serem tratados. Ótimo, nós vamos desenvolver aquilo que for necessário para tratar os pontos necessários para que a sua igreja ela seja abençoada pelos empresários que nela estão e pelos empreendedores que nela estão. Então, pastores, sem ciumeira, né? Não temos placa. A nossa placa é ESES, é empresário saudável, igreja saudável. A nossa ideia para esses tempos tão terríveis que a gente está prestes a enfrentar, a nossa ideia é capacitar os membros das igrejas a atravessarem esse tempo. Com ideias, com criatividade, com cura, com postura, com tudo isso. Inteligência emocional. Nós queremos trabalhar a igreja para que a igreja esteja preparada tanto para prosperar, quanto para enriquecer, quanto para passar por dificuldade. Isso. Não dá para a gente fugir desse ponto. Então nós estamos aqui à disposição. Procure a gente nas redes sociais. Nós temos lá o Instagram, né, do ESES, @ESES, só ESES mesmo, né? @ESES, ESIS, né? Isso, está aparecendo ali, ESES. Vocês nos procurem, mandam como é que a meninada fala hoje? Manda um salve lá pra gente. Manda um salve pra nós. Faz um joinha lá, segue a gente que logo todos esses conteúdos vão estar aí nas redes sociais. Então, corrigindo aqui, ó, Projeto ESES. Projeto ESES. Foi importante quando Tudo muito novo. Giovanni, agora você convida os empresários, os empreendedores que estão junto com esses pastores. Convido. Então, estendo agora o convite, o Neto como pastor convidou o pastor, agora eu como ovelha convido as ovelhas. Então, você que pertence a alguma comunidade cristã e tem o seu negócio, independente qual seja, qual segmento de mercado você atua, quantos anos você atua, o tamanho da sua empresa em termos de faturamento e número de colaboradores. E se você também é um empreendedor ou almeja em algum momento se lançar a esse âmbito, esse ambiente, essa jornada do business, convido você a conhecer o projeto ESES, porque nós temos realmente uma formatação, né, de ensino, de mentoria, de consultoria, de orientação, para que você tenha uma vida mais próspera, uma vida mais ordeira, uma vida mais abençoada, onde você consiga colher melhores frutos do seu trabalho. Então, essa é uma oportunidade que nós estamos trazendo para cativar realmente a igreja como um aspecto dos negócios. Então, Giovanni, tá aberto. repete para nós o Insta
E tem algum celular que você possa deixar Sim. para que a pessoa que esteja nos ouvindo possa estar entrando no WhatsApp aí, entrando em contato com vocês? Claro, ó, o Instagram é @projetoexis, tá? Se vocês quiserem também curtir ali no YouTube, nós temos também @onegócio, tá? Que é o nosso podcast. E aí, para que vocês queiram também entrar em contato conosco através do nosso WhatsApp, aí nós temos também o nosso telefone, que eu vou estar passando aqui, porque eu de cabeça eu não lembro. Depois que inventaram esse negócio de agenda no celular, a gente não sabe nem o nosso mais. A gente não sabe. Nossa, principalmente, que a gente não liga pra gente. Então. Quer ver? O nosso WhatsApp aqui, cadê ele, né? Então, você tem ele fácil. Tá aqui, ó. DDD 19 98368 4289. Então, repetindo aqui, ó, DDD 19 98368 4289. Como a gente sabe que internet não tem limite, né? Ela não se restringe a alguma região. Esse podcast vai viajar ao Brasil e ao mundo. Então, o projeto ESIS é a mesma situação, tá? Independente do estado, cidade ou país que você estiver, nós conseguimos ter um formato específico para a comunidade ou para o tipo de empresário que precisar. Nós estamos à disposição para isso, tá bom? Netão, fazer o fechamento. Vamos. Fechamento é empresário saudável, igreja saudável. Se você quer ser um empresário que conhece os teus limites e que queira romper esses limites, né, para cima, romper com aquilo que não é bom e romper para aquilo que é bom, Sim. então, Projeto ESIS. Tá? Nós estamos à disposição de vocês. A nossa oração é que Deus visite você que ouviu esse podcast, que entendeu o nosso projeto. Vocês, pastores, orem a respeito. Peçam a Deus que dê a vocês visão e de entendimento da magnitude desse projeto e de tudo que ele pode representar para a sua igreja e para os empresários da sua igreja. Vamos crescer enquanto cristãos, vamos jogar essas bobajadas fora de que milagrosamente você vai receber amanhã um telefonema que vai mudar a sua história. Não, você vai mudar a sua história. O empresário vai mudar a história da sua igreja. O empresário vai aprender a trabalhar, vai aprender a se relacionar com Deus, vai aprender a se relacionar com a família, com os negócios, com a sua empresa e vai crescer de forma equilibrada. De uma forma equilibrada. E quando nós estamos com o nosso espírito equilibrado, o resto todo ele vem dentro do equilíbrio. Tá bom? O fechamento é explicado para todo mundo que vai nos assistir, né? Tenho certeza que serão muitos. E até o próximo podcast, O Negócio. O negócio.